A paz do Senhor, amados. Estamos aqui neste maravilhoso grupo, gravando mais uma vez a doutrina do pecado. Meu Deus, né? Estamos agora, amados, para falar da universalidade e consequência do pecado, né? Vamos ver onde ele afetou, o que ele afetou, né? Como é que a gente vai fazer para se livrar, né? Para você tem a ideia de que as pessoas pensam que o pecado só afetou os seres humanos, né? Então, vamos muito além disso daí, né? Essas teorias aí são muito ralas, são muito fracas, né? E seria muito fácil se só fosse o ser humano. Eu digo que seria mais fácil, né? No caso. Então, pecado a gente já viu nos outros vídeos, que é a transgressão contra as leis de Deus. Só existe pecado. Volto a repetir. Por que eu repito que só existe pecado quando tem uma ordem direta, certo? Bíblica ou revelada, certo? Da parte de Deus. Então, quando tem uma parte que é confirmada, que a Bíblia confirma que aquela revelação é de Deus, aí é uma ordem direta, legítima do Criador. E aí, quando tem isso, a gente vai ver que realmente é pecado. E não os pecados que eles inventam aí, quando diz que a igreja tal, diz que futebol é pecado, academia é pecado, e essas coisas erradas que tem, que quando eu imprenso um pouquinho, dizem que é por causa do mau testemunho que eles davam antes, então não tem nada a ver do pecado, né? Então, vamos ver aqui, né? Estou convidando os amados, sempre dou um tempinho para chamá-los. Então, vamos falar sobre as consequências, né? Então, tem vídeo que é curto, tem vídeo que é longo, certo? Mas estamos vendo várias pessoas sabendo, né? Aproveitar a matéria. Em breve estarei fazendo de pregação, porque estão perguntando como é que vamos fazer para explanar a pregação, né? Então, ensina que o pecado tem afetado os céus, terra e seus habitantes. Então, não foi só, até o meu teatro chegou agora, então a moto que vai fazer isso, tá certo? Mas o pecado, ele afetou os céus e a terra, os seus habitantes. Então, nos céus, vamos ver, está lá em Efésios 6, versículo 11 e 12, que você vai ver que ele afetou os céus. Isaías 14, do 12 ao 15, que a gente viu que a origem do pecado foi no coração de Lúcifer, né? João 6, Zacarias 3, 1, Lucas 10, versículo 1. Então, revestível de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, embora tem gente combatendo contra os próprios irmãos, né? E isso não é legal, né? Então, ele diz, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Afetou, então, as regiões celestes, certo? Então, o pecado chegou, sim, nas regiões celestes ou céu. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. É porque eu sou vovô do coração, chegou o meu, o meu netinho Henrique. Então, vocês viram isso, amados. Mas, vejam bem, amados. Olha, antecipamos o horário hoje, porque hoje aqui vai ter muita coisa boa. Então, vejam bem, amados. Na terra, o reino vegetal e o reino animal foi afetado também. Então, vamos ver isso daqui, como é que foi. Na terra, está lá em Gênesis 3, 17, 18, que fala, e Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra, tá vendo aí? Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá cardos e abrolhos.
E tu comerás a erva que jamais será extinta. Então você veja que, em outras palavras, Deus disse que a terra não daria com tanta força como dava antigamente. Não teria a mesma beleza do jardim do Éden que estava lá. O reino animal está em Gênesis 9, do 1 ao 3, ele diz: abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Então afetou os animais. Sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos serão entregues tudo que se move vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então você veja aqui que ele diz: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais. Antigamente, aqui nesse texto, antes desse texto, aliás, antes do capítulo 3 de Gênesis, o homem não tinha medo de um leão. Ele andava normalzinho com o leão, legal, beleza. Hoje você tem que correr, porque senão não é todo leão que eles passam e dá uma impressão de que aquele leão é manso, que ama. É todos os seres humanos ou é só aquele que o alimenta? Ele sabe, né? Então, amados, nós estamos aqui vendo que foi afetado muita coisa aqui já, né? E nas raças humanas, Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, no sentido de que nunca deixe de praticar o pecado. Ou seja, vez ou outra alguém está sem vigiar e é pego pelo pecado, certo? Então, não é que você sempre peque, certo? E também tem uma doutrina sobre, aliás, uma heresia sobre o pecado, doutrina não, heresia sobre o pecado, que diz que jamais o homem peca, né? Ele nasceu, o pecado original não existe, e se chama pelagianismo. Pelagianismo, né? Então vamos ver que o Pelágio, ele não acreditava que o homem estava manchado pelo pecado ou estava corrompido por ele. E aí ele dizia que não, o homem não nasceu em pecado. Você, hoje, deixou de pecar? Alguém dizia, sim, mas você não pecou mais? Não, com certeza eu pequei. Então ele não achava ninguém que deixasse de pecar. Entendeu, né? Então, ele não acreditava que o ser humano, vez ou outra, cometeria um pecado. É possível você passar dias sem pecar? Se vigiar? Certo? Mas não é possível você deixar de pecar. Por quê? Porque a sua alma, mesmo depois que Jesus salva, a sua alma está lavada e remida pelo sangue. Mas o corpo do homem, ainda ele é tentado pelo diabo, pelo mundo, pela carne, certo? Então ele vai ser tentado de todas as formas e maneiras. Mas a Bíblia deixa claro lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, certo? Então, o texto diz que se pecardes, ou seja, dá a entender se eu pecar, eu vou precisar deste advogado. Lá em Tiago diz que eu sou seduzido pelo pecado. Então, se sedução, você veja que tem que ter um encanto, tem que ter uma lábia, e a pessoa só cede se ela quiser, certo? Só que também diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. Não é como muitos irmãos usam isso como desculpa para continuar pecando, né? Não é assim. Mas ele está dizendo que a carne ainda ela é imperfeita, limitada, tá certo? E ela é cheia de falhas, certo? E pelas falhas
pode ocorrer de ter pecados, certo? De cometer algum. Então, vamos ver aqui um bem comum, né? Que é o olhar de Deus, o olhar do homem e a rasteira de Satanás. Você não sabe qual é esse pecado, não? É quando uma mulher bonita passa, aí o olhar de Deus foi aquele primeiro que você bateu. Se você não alimentar a sedução, a cobiça daquela mulher ou daquele homem, né? Se for mulher, homem, aí você vai chegar e vai dizer que aquele olhar realmente foi um olhar puro, então ele foi de Deus, certo? Aquele olhar foi de Deus e você esquece. Se continuou a alimentar e você faz a famosa olhadinha, né? Gira a cabeça, ou dá um jeito disfarçado de bater o olho, aquele olhar foi seu, certo? Já recheado de pecado ali, na cobiça da carne, né? Da cobiça dos olhos. E aí vem a soberba da vida e o diabo, ele passa a rasteira para lhe derrubar, né? Vamos ver aqui algumas coisas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, certo? Então, na passagem da raça humana ainda, naquele texto da raça humana, todos pecaram. Está em Romanos 3, 10, 23, Salmo 14, 2 e 3, pensava que era só em Romanos, né? Não. Isaías 53, 6, 1 João 1, do 8 ao 10, tá bom? O 2 todos são culpados perante Deus, certo? Transgressor é criminoso, todos são culpados, está em Romanos 3, 19, Salmo 130, versículo 3, Gálatas 3, 10. Todos os homens são filhos da ira, todos os homens são filhos da ira, Efésios 2, 3, João 8, 44. Afastados de Deus, Efésios 4, 18, 1 Coríntios 2, 14, né? Corruptos e enganosos quanto à sua natureza, Jeremias 17, 9, Romanos 1, 19 e 31. Escravizados pelos pecados e mortos no pecado, Romanos 6, 17, Efésios 2, 1. Antagônicos para com Deus, ou seja, contrários, né? Romanos 8, 7 e 8. Aviltados em seu caráter e conduta, Tito 3, 3, Efésios 2, 3. O pecado, por sua própria natureza, é destrutivo, né? Ele provoca danos, como já vimos, a toda criatura. Os resultados do pecado são muito complexos. Não existe nada debaixo da criação de Deus que não seja afetado pelo pecado, não esteja já. Inclusive, esfriar o coração para a mensagem do Criador já é sinônimo de pecado e bem avançado. Uma pessoa que você diz assim, vamos começar um culto doméstico, vamos fazer um culto numa área, e ela vai para outro cômodo, já está em pecado. Os ouvidos não estão querendo mais ouvir a mensagem de Deus, né? Aí inventa várias desculpas para isso. Então, a pessoa corre da palavra de Deus para ela se aproximar, porque através da mensagem, Cristo está nela e quer que ela se alimente. O pecado é universal, certo? Não é local, ele é universal. Sempre guarde isso que eu estou dizendo aqui, porque tem gente que tem teorias falsas dizendo que é local e o que é pecado para você não é pecado para mim, relativiza o pecado quando é absoluto. O pecado é universal, tá bom? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, o sistema mundial está sob o controle de Satanás já. Certo? Só ele não tem controle puramente, por completo, nem vai ter, por causa da igreja. Certo? É o que detém ele. É o que detém o espaço. Mas quando você para de evangelizar e pregar contra o pecado aumenta. Tá bom? Então, vaidade é pecado, vanglória é pecado, sensualidade é pecado, gula é pecado. O pecado desfigura a imagem divina no homem. Ele não é a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem é parecido com Deus
ele deixa de ser justo e Deus é justo. Então ele vai perdendo a fisionomia divina. Né? Para Meyer Pillman, o homem não perdeu completamente a imagem divina, porque ainda em sua posição decaída, é considerado como a criatura à imagem de Deus. Gênesis 9:6, Tiago 3:9. Apesar de não estar inteiramente perdida, a imagem divina do homem encontra-se muito desfigurada, certo? Então, ele acredita que não perdeu totalmente, então, mas admite que está muito desfigurada, né? Então, Jesus Cristo veio ao mundo tornar possível ao homem a recuperação completa, certo? Na semelhança divina, por ser recriado à imagem de Deus. Está em Gálatas 3:10. Lê em Gálatas 3, você não vai se enganar, tá certo? Você fazer uma pregação em Gálatas 3, você não vai se enganar com essas coisas que estão acontecendo por aí, tá certo? Principalmente Colossenses, vão lendo, vocês vão ver que esse negócio de usos e costumes, certos costumes não é para ser adotado, tá certo? Certos costumes, ele não é para ser adotado pela igreja, por crente, por ninguém, certo? Outros costumes são puramente humanos e você pode decidir seguir ou não. E outros são obrigatórios para uma imagem de cristão, tá certo? Como compartilhar. É um hábito, né, de compartilhar, que você ensina, às vezes, até seu filho. Tire um biscoito e dê para o seu coleguinha. Entendeu? Ensina ele a compartilhar direito, senão ele dá o biscoito todo. Então, o pecado traz fraqueza espiritual e rompimento da comunhão do homem para com seu Criador. Está em Gênesis 2:17, diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerás, no sentido de morte espiritual. Né? O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O homem foi criado e programado para viver eternamente. Por isso que a gente sente dificuldade, certo? Em aceitar a morte de um ente querido, porque a gente foi programado para viver eternamente. Mas, porém, o pecado veio, com o pecado veio a morte. Então, graças a Adão, parabéns. Adão, se ele estivesse aqui, todo mundo dava uns puxãozinhos de orelha nele. Então, desde esse momento teve a morte, o seu início, e foi consumada a morte física, com a separação da alma e do corpo. A morte física veio ao mundo como um castigo, de maneira que a morte, como um castigo, não é a extinção da personalidade, certo? E sim um meio de separação de Deus. Há 3 fases dessa morte. Morte espiritual, enquanto o homem vive, Efésios 2:1, 1 Timóteo 5:6, morte física, Hebreus 9:27, e aqui bota por terra esse besterol da reencarnação, e a segunda ou morte eterna, Apocalipse, segunda morte ou morte eterna, Apocalipse 21:8 e João 5:28. Amém? Então, morte é basicamente o estado de separação. O que dói, na verdade, não vai ser a hora da morte. É os minutos que antecedem a morte que a alma e o espírito estão querendo sair do corpo. Então, isso dá um momento de angústia, certo? Há momentos que as pessoas têm a revelação de que, ou sentem que está chegando a hora da morte dela. Deus faz com que a pessoa sinta. Não tem como ninguém saber o dia da morte. Não tem como, porque uma pergunta. Na hora, sim, está dizendo, julgando que ela sabia, mas parecia, as pessoas usam muita frase, né? Parecia que ele sabia a hora que ia morrer, por causa daquela frase. Não, só se Deus revelar, tá bom? Separação entre o corpo e a alma e o espírito, morte física, entre o espírito de Deus nesta experiência, a morte espiritual, e a pessoa que Deus dá existência além da morte eterna. O pecado gera culpa e castigo gera morte. Gênesis 2:17, em outros vídeos eu estou fazendo um estudo completo sobre pecado, por alto, e aí eu vou fazendo outros curtinhos, especificando o que é aquele pecado, normalmente como ultimamente se gera ele, e assim vai. Então eu vou mostrar em outras lives fazendo isso, tá certo? Esse vídeo estará também
no YouTube, para você compartilhar com as pessoas no Facebook, tá bom? Aqui no grupo vocês estão sendo privilegiados. Então, olha só. Gera morte. Gênesis 2,17, Romanos 5,12 ao 21. Tiago 1,15. Pensamentos enganosos gera injustiça. Provérbios 4,16. Sociais, Tiago 2,9. Econômicas, Tiago 5, do 1 ao 4. Físicas, Salmo 11, versículo 5 e etc. O pecado nos separa de Deus. Gênesis 2,17, Mateus 7, 21 ao 23. Então, veja, é algo terrível que aconteceu graças à quebra de uma ordenança. E hoje, Deus ordena sucessivas coisas para colocar em ordem. Então, a sua vida, se tem prova e você não sabe por que é, se tem... não tem momentos de bênção, vamos dizer assim. A maior dificuldade está na sua vida é porque você está em pecado. Ou talvez você guarde mágoa, ou fala mal de alguém. Está quebrando alguma ordenança, entendeu, amado? Então, você veja aí. Então, são 2.050 pecados do Novo Testamento. Algum deles você está quebrando e não está se arrependendo, certo? Então, é muito importante o perdão. O perdão é a cura do pecado, tá bom? A salvação também é a cura do pecado. Perdão não é esquecer, não. Perdão é perdoar, é um ato de cura, certo? Se você disser que perdoar é esquecer, você está falando de amnésia. Aí você vai se perturbar, como eu tinha essa teoria antigamente, quando novo convertido, eu já tenho mais de 14 anos de evangelho. Então, o que acontece? No início, eu tinha essa concepção, porque ninguém nunca me ensinou e eu entendia dessa forma no mundo, e eu pensava que eu tinha que esquecer. Eu não conseguia esquecer. Eu queria esquecer, lutar para esquecer e não conseguia. Então, o máximo era que, com o tempo, depois de 11 meses, eu conseguia... e depois eu fui ver que isso era científico. Conseguia apagar algumas coisas da memória, mas não conseguia esquecer. E eu me culpava, porque, vixe, eu não esqueci. E aí eu fui entendendo pela palavra de Deus e pelas pregações de homens de Deus, teólogos inspirados por Deus, que falam a verdade e tudo mais, e indo para os originais da palavra perdão, entendi que é retirada de sentença. O veneno foi retirado de dentro de mim, porque eu perdoei. Eu tirei o veneno chamado mágoa. E aí eu tirei e coloquei nos ombros de Jesus. E Jesus tira, né? Jesus arranca, Jesus faz sumir. Então o que acontece? Não fica sobre ele faz sumir. Então o que acontece? Se eu disser que perdoar é retirada de sentença, é libertação, é cura, ele vai ser curado. A ferida e a lembrança vai ficar, mas não vai doer mais. Então, perdoar, a gente pode firmar tudo isso numa frase. Perdoar não é esquecer, é lembrar e não doer. Porque se eu lembro e não dói, eu estou curado, está aqui o meu coração limpinho. E viverá mais, certo? Vai bater mais. Então, vamos lá. O pecado de Adão afetou muito mais a nós do que a ele próprio. Romanos 12, 21. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Todas as partes da natureza humana foram atingidas e o homem vive marcado em tudo pelo pecado. Os pensamentos, os sentimentos, a vontade, a consciência, o corpo, a alma, tudo do homem está corrompido. Isaías 1, versículos 5 e 6. Então, tudo no homem está corrompido, sendo retirado através da confissão dos pecados e a aceitação daquela pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Como é, Ronaldo? Os anjos têm sim ou não? O quê? Nós também teremos ou não? Pecado? Sim, os anjos têm, toda a natureza tem, se praticar. Porque os anjos de Deus que estão no céu não têm pecado
que estão no céu, porque eles não estão quebrando nenhuma ordenança, tá certo? Asas, não nem todos. Os anjos que têm asas, a gente vai falar isso na doutrina dos anjos. Os anjos que têm asas, que precisam de agilidade para responder, para descer do céu e trazer alguma resposta. São anjos normalmente, Ronaldo, guerreiros, como Miguel, arcanjos. Não existe só Miguel, certo? Que o nome dele, na verdade, é Micael, certo? E não existe. Então, não é todos os anjos que têm asas. Tá bom assim? Agora, pecado só os demônios têm na classificação de anjos e não tem mais como voltar atrás. Tá certo? Por isso que são anjos caídos, certo? Afetou a classe dos anjos também. Caiu, porque lá no céu, anjo não tem sangue, ele é feito de estática, certo? Já que surgiu aqui o assunto. Nós que estamos aqui, estamos batalhando para ir do céu, certo? Para ir para o céu. Agora, nós não vamos ter asas no céu, tá certo? Esse corpo glorificado, certo? É forte. Este corpo nós temos aqui glorificado, sem defeito, porém, certo? Defeitos de velhice, não, é novo, vai novo, renovado, tremendo, né? Mas é aquele que está em Mateus 17, aquele corpo de Jesus, é o que nós vamos ter, tá certo? Jesus não tinha asa lá, Paulo fala em 1 Coríntios 15, e aí você vai ver que não precisa de asas, na verdade. São, como eu disse, asas são para velocidade. São classificações de querubins. Querubins, serafins têm asas. Serafins 6, 2 cobre os rostos, 2 cobre os pés, por causa da kavod, glória de Deus, certo? E aí, e quando tiver no assunto, meu filho, aí o que vai acontecer? A kavod, glória de Deus, é tão forte, mas tão densa que eles cobrem os olhos, certo? E os pés, para que não se queimem, certo? E as 2 asas, os serafins, eles voam. Os outros, ele cobre o rosto, os querubins, só tem 4, cobre o rosto, e com 2 voam, tá bom? Então, só a presença de um querubim já afastou a pedra. Então, você vai ver na hora que eu começar a dar, porque eu estou para terminar essa de pecado, e vou começar a de anjo, próximo ano de janeiro já, junto provavelmente com Apocalipse, capítulo por capítulo. Vai ser forte, viu? Estou terminando esse de bibliologia, né? Então, amados, os anjos, eles que pecaram, caiu todinho, Deus limpou o céu. Os que estão lá no céu não têm pecados, podem teletransportar, certo? O anjo pode simplesmente se materializar no seu lado. Então, isso eu vou deixar mais para aprofundamento depois. Mas veja aqui, o pecado, certo? Torna a pessoa escrava, certo? Diz assim que ele é escravo do pecado, né? Todas as partes da natureza humana foram atingidas e o homem vive marcado em tudo pelo pecado. Os pensamentos e tudo mais corrompidos. Ele é escravo do pecado, está em João 8,34. Isso é uma verdade que quem negar é um herege, tá certo? Você pode dizer claramente. Meu amado, isso é uma heresia. Você pode dizer abertamente, porque isso é uma verdade. Jesus veio para tirar o pecado, certo. Mas o homem nasce no pecado e pode morrer no pecado, se ele não confessar a Cristo, certo? Então, ritual não liberta, não purifica de pecado. Caridade, esmola, dar esmola, compartilhar as coisas, não purifica pecado, tá certo? Não leva ninguém para o céu. E, inclusive, uma das coisas que Martinho Lutero combatia nas suas 95 teses era as penitências pagas, certo? Então, diziam que uma moeda batia dentro, tirava alguém do purgatório, e aí Martinho Lutero se levantou, certo? Biblicamente, não só foi ele, várias pessoas se levantaram contra essas coisas erradas
da igreja romana, tá bom? Então, ele é escravo do pecado, tá bom? Isso é uma verdade bíblica. Não tem retidão diante de Deus, certo? Tá em Isaías 64, versículos 6 e 7, Romanos 1, 29 e 31. E é insensível diante da palavra de Deus, orgulhoso. Ele está morto em delitos e pecados, está em Efésios 2:1. Sendo purificado pelo sangue de Cristo. E aí a gente vai entrar na salvação. Você veja que uma doutrina leva para outra, tá certo? Então aqui eu encerrei a de hoje, tá bom? Dúvidas no privado, fiquem à vontade. Este vídeo vai estar, graças a Deus, vai estar no YouTube. Estamos lá com muitas inscrições. Deus está nos abençoando, devo isso a Deus. Estou fazendo isso para ajudar a obra de Deus, ajudar vocês, que são pastores, líderes, membros, e que têm interesse de fazer um curso teológico. Estou dando aqui gratuitamente para vocês. Respondi a de Ronaldo aqui em anjo, porque eu entendo que ele também é um pastor e precisa disso daí, dessas informações, e ele sabe que pode perguntar na hora que quiser. Então, a vocês também podem perguntar. Deixem que isso, vá lá no YouTube, então, deixe lá nos comentários a pergunta e rapidamente eu vou fazer. Podem dizer assuntos, certo? O que a gente pode melhorar e vocês podem falar isso daí, tranquilamente. Vão lá, visualizem, dê o seu gostei e se inscrevam. Aqui, curtam bem muito, certo? E eu vou passar esses vídeos, o linkzinho dele, ele vai estar aqui no grupo, o vídeo, mas a live está sendo feita aqui no grupo, mas eu vou botar ele lá fora só pelo link. Então, isso daqui em vídeo está sendo exclusividade para vocês, tá bom? Então, eu vou botar eles lá fora para vocês compartilharem com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem também, tá bom? Então, amados, eu quero fazer um apelo aqui para pedir que vocês que estão aqui já vivendo a palavra de Deus, os tempos são maus, estão muitos recheados de pecado. Os judeus continuam com os corações duros, endurecidos, tá certo? Não todos, graças a Deus, que tem sinais de avivamento, mas eles não querem confessar a Cristo, não reconhecem Jesus como Messias, não querem Jesus como o Salvador, e está lá na palavra de Deus dizendo que Simeão dizendo, eu agora posso morrer porque eu vi a tua salvação. Então, um israelita ali na Bíblia dizendo que aceitava vários israelitas, e eles dizem simplesmente foi 12, né? Jesus teve mais de 70, né? Lá na verdade, lá no Atos dos Apóstolos, fala que 500 testemunhas viram Jesus depois que morreu e ressuscitou, né? Então, a ascensão dele foi mais de 500 pessoas que viram, e ele continua até hoje fazendo milagre. Então, você que não tem Jesus Cristo, ou se sente tá achando que não serve para nada, é os pecados que estão fazendo isso, como vimos, o homem sozinho, sem Deus, ele está recheado de pecado, ele é escravo do pecado, ele é orgulhoso, ele é pecador, ele é uma pessoa que não tem Deus, ele está indo contra Deus, ele está combatendo Deus, certo? Só no ato de pecar. Então, você nega a cruz de Cristo quando você diz, eu não quero Cristo como Senhor e Salvador e não quero viver a palavra dele. Você negou a Jesus Cristo nesse jeito. Então, não faça isso. Diga agora, com toda a sua fé e seu coração, eu confesso a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Se você falar isso com fé, você está salvo e você procure uma igreja mais perto de sua Bíblia, tá certo? Por quê? Porque nem toda igreja que diz que é igreja, ela é igreja realmente, né? Então, a paz do Senhor, amados, até a próxima.